Boa noite, pessoal. Nós começaremos dentro de poucos instantes. Boa noite. Gostaria da atenção de vocês para abordar algumas informações sobre o evento. Os 3 dias do evento terão início às 18 horas. Para ter direito à certificação, será necessária a presença de no mínimo 75%. Serão 3 check-in e 3 check-outs, contabilizando ao todo 6 formulários. Você, participante, deverá preencher pelo menos 5 dos 6 formulários para ganhar o certificado. Os certificados terão carga horária de 15 horas. Serão emitidos pela Ablon e enviados por e-mail. O check-in ficará disponível até 30 minutos após o início do evento, 6h30. Aqui na descrição do vídeo, o check-out será disponibilizado 30 minutos antes do término do evento, permanecendo aberto por até 30 minutos depois do evento. Estará disponível também na descrição do vídeo. As perguntas para os palestrantes deverão ser feitas aqui no chat e no final de cada palestra serão direcionadas aos palestrantes. Os sorteios serão realizados no final de cada dia, após a última palestra. Durante o sorteio, iremos checar se o ganhador seguiu os passos direito, como solicitado. Caso ele não tenha seguido, iremos sortear novamente. O sorteio será realizado através do check-in, por isso não deixe de fazê-lo. O link já está disponível na descrição do vídeo. Boa noite. É com grande alegria que damos início ao primeiro simpósio de câncer de pulmão, uma visão ampliada da prevenção ao tratamento. Meu nome é Tamires Figueiredo, sou acadêmica do 10º período de Medicina da Universidade Federal de São João del Rei, em Divinópolis, Minas Gerais. Estarei como oradora durante esses 3 dias que tenho certeza que serão de grande aprendizado a todos vocês. Este evento foi organizado pelos membros da Liga Acadêmica de Oncologia da UFSJ-CCO. Escolhemos realizá-lo em agosto por ser o mês voltado à prevenção do câncer de pulmão, conhecido como Agosto Branco. Durante os 3 dias de palestras serão abordados temas desde a prevenção até o tratamento do câncer de pulmão. Também iremos abordar um pouco sobre o coronavírus, pois não tem como mencionar pulmão nessa atual conjuntura sem falar de Covid, não é mesmo? Hoje iremos abordar o tema coronavírus e exames de imagem de câncer de pulmão. Amanhã será o dia de falar um pouco sobre como é o câncer de pulmão, como se descobre, o tratamento oncológico, o tratamento clínico do câncer, o rastreio, o estadiamento, tão temido estadiamento da oncologia, e também iremos falar sobre radioterapia. Na quarta-feira, nós iremos falar sobre cirurgia e sobre cuidados paliativos, então fique ligado porque há muita novidade pela frente. Falando um pouco mais sobre a LAONCO, ela é fundamentada no eixo ensino, pesquisa e extensão, que é o pilar da educação superior atual. A Liga Acadêmica de Oncologia da Universidade Federal de São João del Rei, LAONCO-UFSJ, fundada no dia 26 de março de 2012, acredita que a educação, no seu sentido mais amplo, assume um papel determinante na assistência em oncologia. Dessa forma, a LAONCO pretende contribuir para o ensino em oncologia dos profissionais de saúde e formação e daqueles já atuantes na área, assim como elaborar propostas que visem a promoção e a prevenção da saúde. A LAONCO possui atividades de ensino semanais, bem como atividades clínicas orientadas por médicos do Hospital do Câncer e atividades de pesquisa juntamente com o projeto Câncer Familiar. Quem não conhece esse projeto, vai no nosso Instagram que lá fala mais um pouco sobre ele. Além disso, buscamos sempre o aprimoramento científico através de simpósios, congressos, organizando ou participando como ouvintes. Além disso, a LAONCO baseia-se na ideia de que a magnitude do câncer em uma população está relacionada à qualidade da assistência a ela prestada e à qualidade da informação disponível a essa população. Por isso, sempre buscamos fazer atividades abertas ao público e em praças públicas, como, por exemplo, a Fundação Education Against Tobacco, que é o EAT. Na universidade, nós fundamos o EAT na universidade. O tabaco, como a gente conhece, o tabagismo, é a maior causa de morte evitável no mundo ocidental. E essa rede que nós fundamos na universidade, ela é uma rede multinacional dirigida por estudantes de medicina e médicos de mais de 80 escolas de medicina localizadas em 14 países ao redor do mundo.
com a missão de apoiar a tomada de decisão informada dos adolescentes na faixa etária de 10 a 16 anos, com a ajuda da prevenção escolar, educar o público por meio de campanhas baseadas em aplicativos e melhorar o aconselhamento para o cessar do tabagismo, para parar de fumar, através de uma metodologia desenvolvida pela Harvard Medical School. Hoje, a LAUNCO conta com 9 membros ativos: eu, Tamires Figueiredo, Rainara Lewandowski, Laísa Tavares, Fabiola Vilela, Gabriela Capanema, Guilherme Faria, Loreza Kazer, Melissa Carvalho, Patrícia Soares. O nosso coordenador é o docente Dr. Alexandre Ernesto Silva. E o coordenador médico é o Dr. Claudemiro Pereira Neto. Agradecemos imensamente aos 2 apoiadores por todo o nosso suporte. Mudando um pouco de assunto, agora eu gostaria de agradecer a todos os presentes, isso, a você mesmo que está aí da sua casa assistindo em plena segunda-feira, e agradecer pela confiança em nosso trabalho. Esperamos que vocês possam usufruir o máximo a cada momento do evento. Além disso, gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores pela confiança: Jaleco, Whitebook, JB Fardamentos, MedCoach, Medcel, Sanarflix, A Vida Medicina e Save a Life. Vale ressaltar que iremos liberar um QR Code da Sanarflix, bem como haverá um link aqui abaixo que todos os inscritos do Congresso, isso mesmo, todos os inscritos do Congresso vão ganhar 15 dias grátis para acessar o conteúdo da Sanarflix e conhecer mais sobre essa empresa. Então, vale muito a pena conhecer. Também gostaríamos de agradecer muito à SANG, que é a Sociedade de Acadêmicos de Medicina de Minas Gerais, pelo apoio. Ela que sempre acredita na importância desses eventos para disseminar e equiparar os conhecimentos médicos entre os acadêmicos de medicina. É uma grande honra contar com o apoio de vocês. Agradecemos aos palestrantes por terem aceitado o nosso convite e estarem aqui nos prestigiando com seu conhecimento durante estes dias do simpósio. Agradecemos ao Complexo de Saúde São João de Deus pelo apoio e parabenizamos pela promoção da saúde, com excelência pelos profissionais de altíssimo nível e tratamento humanizado em todos os sentidos. Agradecemos também à ACOM, Associação do Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas, pelo apoio e suporte na organização deste evento e de outras atividades da Liga. A ACOM está sempre nos apoiando. A ACOM ela foi fundada em 1995, na sede do Rotary Club em Divinópolis, tendo como idealizador e fundador o Dr. Rony Quirino e outras pessoas de coração solidário que, ao perceberem o sofrimento de quem convivia com o câncer e não tinha um local para se tratar na região, se associaram para buscar uma solução para esta causa. Os primeiros anos da entidade foram marcados pelo esforço em prol da construção do Hospital do Câncer, que foi inaugurado em 2001 e repassado totalmente equipado à administração do Complexo de Saúde São João de Deus. O Hospital do Câncer, hoje, é referência no tratamento de câncer na região centro-oeste de Minas Gerais, oferecendo mais de 200 mil atendimentos por ano, através do SUS, com um trabalho multiprofissional incrível que vale a pena conhecer. Com a evolução e aperfeiçoamento constante da instituição, atualmente, a associação atende uma população estimada de 1,5 milhão de pessoas e cerca de 54 cidades do centro-oeste de Minas Gerais são oficialmente abrangidas. E outras tantas, inclusive sul de Minas, região metropolitana de Belo Horizonte, que vêm aqui tratar no Hospital do Câncer. Tudo isso só foi possível a partir da união desse povo solidário, que viabilizou o tratamento oncológico na região e que mantém até hoje, com pequenas doações, de milhares de pessoas que também se solidarizam com a causa. Para quem quiser saber mais sobre o trabalho realizado na ACOM, deixaremos o site e o Instagram deles aqui na descrição do vídeo abaixo e também deixaremos um QR Code ao lado. Esse QR Code ao lado é para as doações. Quem puder e quiser ajudar para que o trabalho maravilhoso continue alcançando mais e mais pacientes, é só mirar a câmera ou o aplicativo do QR Code do celular para o símbolo do QR Code que está aparecendo na sua tela e escolher o valor e a forma de pagamento. Iremos passar agora um vídeo falando mais sobre a ACOM. Obrigada.
Você já se pegou questionando qual é o peso das suas ações no mundo? Parece uma pergunta simples, mas você já parou mesmo para pensar a respeito disso? Esse é o tipo de pergunta que não tem uma resposta certa, mas de certo você pode representar muito para outra pessoa, principalmente se essa outra pessoa estiver passando por um momento difícil da vida, onde muita coisa deixa de fazer sentido, inclusive viver. É apoiada na crença pelo espírito solidário que a Acon vem se construindo ao longo dos anos. E é essa também a base responsável por permitir que todos os dias milhares de pessoas recebam ajuda e, por que não, conforto para travarem a dura batalha contra o câncer. E sabe qual é a parte mais interessante disso? É que você pode ajudar. Então, pessoal, nós vamos agora para a primeira palestrante do dia, que é a doutora Mariana Alegro. Ela vai apresentar o tema Câncer de Pulmão e Covid. É uma palestra muito importante, está muito em voga agora. Então, gostaria de chamar a doutora Mariana para nos presentear com essa brilhante palestra. Ela que é residente médica de título de especialista em clínica médica. Ela também é especialista em pneumologia e fisiologia. Ela é especialista em função pulmonar pela Sociedade Brasileira de Pneumologia, membro da Sociedade Europeia de Pneumologia e professora da FASB, que é a Faculdade do Sul de Bahia, em Barreiras. Então, boa noite, doutora Mariana, e obrigada por estar aqui com a gente. Boa noite, agradeço o convite de todos vocês por a participação aí nesse simpósio aí tão importante de vocês. Bom, a aula de hoje é o simpósio, né, do câncer de pulmão, falar um pouquinho de câncer do pulmão e a COVID. Já podemos começar? Bom, então, falando aí um pouquinho, né, sobre esse tema tão importante, que é o câncer de pulmão e a COVID. O que é que a gente sabe, quais são os conhecimentos novos, atuais sobre isso? Né, como já foi apresentada, meu nome é Mariana Alegro, sou médica pneumologista, tenho residência em clínica médica e pneumologia pela Sociedade Brasileira de Pneumologia. Bom, para iniciar esse assunto tão importante, eu vou falar um pouquinho do que é, né, a COVID, quais são as principais manifestações, para que no desenrolar, né, da apresentação se torne um pouco mais fácil a compreensão das normas hoje praticadas da COVID para o câncer de pulmão. Então, a COVID, como acho que a grande maioria já sabe, é uma doença causada pelo coronavírus, né, denominado SARS-CoV-2, que apresenta um espectro clínico muito variado, bem elevada. Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a maioria, cerca de 80% dos pacientes que vão desenvolver, né, a doença, a COVID, podem ser assintomáticos ou oligossintomáticos, ou seja, vão ter poucos ou nenhum sintomas. Aproximadamente 20% desses pacientes vão ter um quadro um pouco mais grave, que vai necessitar de internação hospitalar. Geralmente são os pacientes que já vai apresentar algum grau de dificuldade respiratória, dos quais aproximadamente 5% vai necessitar de suporte ventilatório. Como é uma doença infecto-respiratória, né, contagiosa, aguda, emergente, a COVID se espalha principalmente, como a gente já sabe, pelo trato respiratório, por gotículas e secreções respiratórias. Então, o conhecimento dessa doença, né, saber que o principal órgão afetado é o pulmão,
não só ele, como a gente já sabe que pode, né, acometer também o trato gastrointestinal, né, já tem no sistema nervoso central algumas outras alterações, mas o principal é o trato respiratório dessa doença, né, o principal acometimento, e principalmente da gravidade, é do sistema respiratório. Então, quais são os sintomas da COVID que deve chamar a nossa atenção? Como eu falei, ela pode levar de quadros leves até quadros mais graves, né? Quadros de uma pneumonia mais extensa. Então, vai de um resfriado comum a uma síndrome gripal até uma pneumonia severa. Então, quais são os sintomas mais comuns? É a tosse. A apresentação clínica dela geralmente é aquela tosse seca, não é aquele padrão secretivo de secreção amarelada, e isso ajuda, principalmente nos pacientes oncológicos, para o diagnóstico diferencial. Febre também, coriza, então vai ter queixa de via aérea superior, que é comum nesses pacientes. Dor de garganta, perda de olfato, de paladar, pode vir acometido também de distúrbio gastrointestinal, astenia, inapetência e dispneia. Por que é importante a gente conhecer os sintomas da COVID? Porque muitos pacientes, principalmente os oncológicos, podem ter esses sintomas e que não estão relacionados à COVID. Porque a astenia, a inapetência, a dispneia são sintomas que podem estar vindo, né, desses pacientes devido ao quadro meramente oncológico, não do quadro da COVID. Então, é importante essa diferenciação. Então, se o padrão da tosse modificou, se a secreção aumentou, se o paciente está tendo febre com mais constância, mialgia, se esse paciente já tinha uma inapetência, mas que piorou a determinado período. Então, essa anamnese e esse raciocínio clínico é muito importante nos pacientes oncológicos, porque, geralmente, os pacientes com câncer de pulmão vai ter algum grau de tosse, algum grau de dispneia. Então, a gente tem que ver, não é se ele tem, é se ele se modificou do padrão habitual e quais são as características que estão envolvidas nessa piora clínica. Então, esse raciocínio é fundamental que a gente faça para essa diferenciação. Será que é só a doença de base, o câncer de pulmão, ou se esse paciente está evoluindo com a COVID? Então, isso é importante a gente saber muito bem o quadro clínico para estar fazendo essa diferenciação clínica. Bom, quais são os fatores de risco que levam esse paciente, né, com a doença a ter quadros mais graves, né, e infecção e até morte pela COVID-19? Então, a gente sabe que a idade avançada está associado a maior mortalidade, a um quadro clínico mais grave, e a presença de comorbidades. Então, o que é que a gente faz a gente pensar? Pacientes oncológicos que têm um câncer de pulmão, geralmente têm uma idade mais avançada e geralmente têm presença de comorbidades. Então, além das outras comorbidades, tem a comorbidade do câncer de pulmão. Então, são pacientes, geralmente, que podem vir a ter quadros clínicos mais graves, né? Então, são características comuns nos pacientes com câncer de pulmão. Além disso, a própria neoplasia, né, juntamente com o seu tratamento, muitas vezes imunossupressor, torna o paciente mais susceptível ainda à pneumonia, né, viral, em razão da resposta imunológica menos eficaz, tornando esse paciente mais susceptível a quadros mais graves. Então, a disseminação epidêmica da SARS traz grandes desafios para a prática na área de oncologia, porque esses pacientes são, sim, considerados pacientes de risco para o desenvolvimento de quadros mais graves. Então, o manejo desses pacientes deve ser de uma forma diferenciada e precoce, o tratamento deles. Então, além do que eu falei dos fatores de risco, que são as comorbidades desse paciente em idade avançada, nós temos que lembrar que alguns fatores nos pacientes oncológicos tornam eles mais susceptíveis ao desenvolvimento de uma doença mais grave. Então, quais são esses fatores que a gente tem que estar observando? Geralmente, os pacientes oncológicos, né, principalmente no estágio mais avançado, esses pacientes vão ter um grau de desnutrição. Esse paciente tem inapetência, tem uma dificuldade alimentar, que evolui para desnutrição, e também pela própria questão oncológica, pelas citocinas, né, e outros marcadores inflamatórios que levam à caquexia e levam a essa desnutrição. Então, se o paciente tem algum grau de desnutrição, que é comum nos pacientes oncológicos, eles vão ter uma baixa de proteína e, dessa forma, o sistema imunológico dele vai estar deficiente. Então, isso agrega mais um risco para esses pacientes oncológicos. Além disso, sabemos que os pacientes com câncer de pulmão também têm um fator de risco que é o tabagismo, né? Muitos deles, lógico que não são todos, mas a maioria dos pacientes portadores de neoplasia pulmonar tem o fator de risco tabagismo. Então, o tabagismo
é um fator de risco para a COVID independente do câncer. Então, os pacientes que são tabagistas ou ex-tabagistas, que têm alteração arquitetural pulmonar, eles são mais susceptíveis. Por quê? Porque o tabagismo leva a uma destruição, né, do parênquima pulmonar, dos alvéolos, que provocando o enfisema, pode levar a uma alteração brônquica crônica, que é o enfisema, que é a DPOC, e isso faz com que até o sistema mucociliar, que faz parte da nossa defesa, né, que faz o clearance, né, principalmente na árvore brônquica, o tabagismo, ele paralisa esses cílios. E com a paralisia desses cílios, o clearance pulmonar fica reduzido. Então, a limpeza diminui, favorecendo a infecção viral e bacteriana de uma forma geral. Além disso, a região alveolar que está destruída, né, que começa a ter essa destruição por conta do enfisema, né, que já chega a ser o grau de enfisema, tem nessa região macrófagos. Então, na parte dos pacientes que são grandes tabagistas, esse sistema imunológico local também está deficiente. E isso também é mais um fator de risco para esses pacientes, porque o sistema imune local pulmonar está deficiente. Então, favorecendo a multiplicação viral e a gravidade da doença. Então, o histórico de tabagismo nesses pacientes oncológicos é um fator de gravidade. Como eu falei, a DPOC, também a DPOC é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que muitos pacientes oncológicos pulmonares, principalmente aqueles com história de tabagismo, podem ter. Por que a DPOC ela é um fator de risco, né, para o paciente oncológico? Porque, além do processo, né, neoplásico, esse paciente vai ter uma alteração da arquitetura pulmonar dele, né, pela destruição da arquitetura. A gente sabe que a grande maioria dos pacientes portadores de DPOC são oriundos devido ao tabagismo. Lógico, existem as exceções, por deficiência de alfa-1-antripsina, que é um número muito menor, mas mais de 90% dos pacientes portadores de DPOC são por conta do tabagismo. E isso provoca uma destruição alveolar. Então, o paciente que já tem uma destruição alveolar, que sua troca gasosa já é deficiente, que ele tem uma hipoxemia crônica, na maioria das vezes, paciente com DPOC, quando ele pega uma infecção viral subjacente, onde a principal manifestação é hipoxemia, o quadro dele vai ser mais grave, que é um paciente já hipoxêmico crônico, tendo uma infecção subjacente que também pode provocar um quadro de hipoxemia. Então, claramente, esse paciente vai ter uma manifestação mais grave do que os pacientes que têm uma morfologia pulmonar normal, sem alteração estrutural. Então, a DPOC, né, também como a asma, faz parte do grupo de risco. Mas eu foquei mais na DPOC, porque está mais associado ao câncer de pulmão. As doenças pulmonares tabaco-relacionadas. Então, não só a DPOC é a principal, mas lembrando que esses pacientes que são grandes tabagistas, tem outras doenças que a gente chama de doenças tabaco-relacionadas, que é a estiocitose de células de Langerhans, que faz a presença de cistos, né, pulmonares, e micronódulos, alterando a arquitetura e favorecendo também a hipoxemia, a bronquiolite respiratória, que é mais acometimento bronquiolar, e o que dificulta a passagem do ar, e principalmente a troca gasosa, levando esses pacientes a serem hipoxêmicos crônicos. Tem a pneumonia descamativa, que é um tipo de uma pneumonia fibrosante, que é mais comum nos pacientes que são tabagistas, é uma doença tabaco-relacionada. Então, todas essas doenças, elas atuam alterando a arquitetura pulmonar desses pacientes. Então, se eles terem alguma infecção, no caso, né, em foco, que é a COVID, eles têm a chance de ter um quadro mais grave, por ser pacientes que já têm uma hipoxemia crônica de base. Então, favorece ao aparecimento de uma doença mais grave, no caso, se eles tiverem alguma alteração estrutural pulmonar. Bom, quais são os achados clínicos? Como eu falei anteriormente, o que é importante a gente saber? Que muitos desses sintomas, o paciente oncológico pulmonar pode apresentar independente da COVID. Então, o raciocínio clínico tem que ser bem feito, a gente tem que ter critério no diagnóstico, no nosso raciocínio, para não dar, às vezes, uma informação errônea para o paciente, criar uma ansiedade na família, porque nesse momento, né, da pandemia do COVID, principalmente os pacientes oncológicos, estão extremamente estressados, com medo, a família também está muito receosa. Então, essa parte de relação médico-paciente tem que ser com muito cuidado, tem que ser uma coisa muito criteriosa, a forma que a gente vai abordar o paciente e seus familiares. Então, a febre,
né, é bastante comum, a tosse seca e dispneia. Lembrando que os pacientes oncológicos, independente da COVID, podem ter essa apresentação, podem ter esses sintomas. Então, como eu falei, tem que pesquisar a tosse, se mudou o padrão, se está com secreção, se está com escarro hemopitoico, a dispneia, graduar a dispneia, né, a gente usa a escala MRC para estar graduando essa dispneia, porque ele pode ter uma dispneia que era grau 1, 2 e evoluiu para 3 recentemente. Então, tudo isso faz a gente estar pensando se houve uma piora desse padrão respiratório do paciente. É muito importante a gente estar olhando também os exames laboratoriais desse paciente. Então, a gente sabe que na COVID é mais comum a gente encontrar linfopenia, né? O PCR geralmente está mais elevado, pode ter anemia associada, hipoproteinemia. Então, tudo isso junto faz a gente pensar no diagnóstico. Lembrar dos achados tomográficos, né, que é muito importante, principalmente no paciente oncológico, na nossa suspeita, né, confirmando o caso, nós temos que pedir o exame da tomografia para avaliar a extensão, a gravidade e, principalmente, se tem complicações pneumônicas. Então, a maioria dos casos, né, que a gente sabe, são opacidades em vidro fosco, geralmente lesões periféricas, e pode ter uma consolidação irregular, geralmente não é tão comum. O padrão mais comum, como a gente sabe, é padrão em vidro fosco, bilateral, e geralmente mais basal. Esses são os achados mais comuns, mais esperados. E lembrar, claro, que nos pacientes oncológicos pode ter áreas de consolidação e áreas também de pneumonia de organização, que já são complicações. Então, por que isso é importante? Primeiro, porque esse paciente está com câncer de pulmão, né, que ele vai ter uma lesão, né, neoplásica nesse pulmão, pode desenvolver área, se tiver, né, a COVID, vai ter área de vidro fosco sobrejacente, e pode ter infecção bacteriana também sobrejacente, que aí a gente vê mais como consolidação e derrame pleural, que não é comum na COVID simples, né, sem complicação. Se o paciente tiver o último tratamento antitumoral nos últimos 14 dias, a gente sabe que aumenta o risco de desenvolver formas mais graves, e principalmente por infecção oportunista pulmonar. Então, isso também faz a gente pensar, principalmente se o achado tomográfico não ser aquele clássico do vidro fosco, ou tiver um vidro fosco com derrame pleural, uma área de consolidação. Então, tudo isso a gente tem que estar no nosso raciocínio. E, pegando um gancho aqui, que também é muito importante, lembrar que os pacientes mais graves, né, com a doença, com a COVID, têm um risco aumentado de ter tromboembolismo pulmonar. E esses pacientes oncológicos, pela própria doença neoplásica, eles já têm um fator de risco para embolia pulmonar. Então, são pacientes que a gente tem que ficar extremamente atento para evento embólico. Então, o que é que a gente tem que estar pensando? Paciente que começa com a dispneia súbita, paciente que tem um escarro hemopitoico, dor ventilatório dependente, nós temos que pensar que esse paciente pode embolizar. Então, a gente sabe que o COVID é um fator de risco e a neoplasia já é outro fator de risco. Então, se o paciente chega com essa queixa, a gente tem que estar pensando, lembrando na embolia pulmonar. Faz parte do nosso protocolo da COVID, a gente está pedindo o dedímero, e principalmente no paciente oncológico, mas junto com isso vai ser o nosso raciocínio clínico para a gente estar fazendo o diagnóstico. O exame de imagem vai auxiliar bastante, porque a gente consegue ver falha de enchimento, consegue ver áreas de infarto pulmonar, que pode nos ajudar no diagnóstico de embolia pulmonar, que são complicações da COVID, mas que são complicações que podem ocorrer nos pacientes oncológicos com maior frequência. A consolidação irregular na tomografia está associada a maior risco de desenvolver eventos mais graves. Então, se eu tenho áreas de consolidação, lembrar que eu posso ter associado infecção bacteriana. E aí, esses pacientes começam a ter uma gravidade muito maior. Então, é importante o exame de imagem junto com a clínica desse paciente para a gente saber manejar ele de uma forma mais rápida e mais correta precocemente, pelo risco de gravidade que eles possuem. Bom, como todos sabem, ainda não tem a vacina, né? Está em teste, mas agora, no momento, não tem vacina disponível em demanda, né? Para a gente estar fazendo. Então, agora, qual é a estratégia dos pacientes oncológicos? Primeiro, é o distanciamento social, né? Para pacientes oncológicos, não, para todos os pacientes, é o distanciamento social, que é a principal meio, né, de intervenção para tentar impedir a propagação da infecção
com o objetivo de quê? Achatar a curva, que é uma conversa que todo mundo já cansou de ouvir, para tentar não sobrecarregar o sistema de saúde. Mas por que para o paciente oncológico esse desafio é tão grande? Então, por isso que eu achei muito importante, porque é muito fácil a gente chegar, dizer para todo mundo se isolar, ficar em casa, evitar sair, evitar o contato social. Mas esses pacientes oncológicos, né, que vão com certa frequência para suas consultas, tem que fazer exame periódico, como eles vão ficar? Então, é um grupo, realmente, que é muito desafiador, né? É um grupo que a gente tem que estar muito atento para eles, porque eles não podem também abandonar de forma alguma seu tratamento oncológico. Então, a gente tem que estar pensando sempre com muita cautela como a gente vai manejar. E não existe uma fórmula para todos. Vai ser dependendo de cada um, a gente vai ter que manejar adequando para a realidade, para a gravidade e para o estágio de cada doença, de cada paciente. Então, os relatórios iniciais sugerem que a COVID pode ser particularmente letal nos pacientes com câncer. Pode, como eu falei anteriormente, todos os fatores de gravidade, né, que esses pacientes têm, às vezes já pode ter um grau de hipoxemia pela própria doença neoplásica, pode ter maior risco de embolia pulmonar, que a gente já sabe que também é uma gravidade associada no COVID, pelo maior risco de infecção bacteriana sobrejacente, que agrava mais o quadro, e se esses pacientes já têm alguma doença estrutural pulmonar, DPOC, célula de Langerhans, pneumonia descamativa, vai se tornar um quadro muito mais grave, porque eles já vão ser hipoxêmicos crônicos. Então, o quadro de agudização é muito mais grave. Bom, então, o paciente que se envolve com o sistema tradicional de tratamento oncológico interrompe, né, essa tática de distanciamento social, não tem como, né, porque ele não tem como estar fazendo esse distanciamento social, já que ele precisa estar fazendo o tratamento dele oncológico. Então, por quê? Por que esse paciente não pode fazer esse distanciamento de uma forma tão adequada? Ele vai precisar visitar nas clínicas, muitas vezes procedimentos cirúrgicos, sessões de infusão, consultas de planejamento e tratamento de radiação, internações hospitalares, eles têm outras complicações que são comuns, exames laboratoriais e de imagem com mais frequência, e muitos deles, além deles precisarem ter esse acompanhamento mais de perto, eles precisam de um acompanhante, às vezes pelo estágio clínico dele, que às vezes está muito debilitado e não pode só, e às vezes pelo estado emocional, né? A gente sabe que pacientes oncológicos muitas vezes vão com a família, pelo apoio, pela forma mais humana de tratamento. Então, além do risco desse paciente, tem um risco também de contaminação do contato desse paciente, o que agrega risco para o paciente. Porque se ele não se contamina e o contato dele se contamina, logicamente está agregando risco do paciente oncológico vir a contrair a doença. Então, esses pacientes são um grande desafio, realmente, para a medicina, porque são os pacientes que não podem interromper seu tratamento oncológico e, logicamente, ficam mais susceptíveis à doença. Então, realmente, cada caso tem que ser muito individualizado, o tratamento mais humano possível. É nessa hora a importância da relação médico-paciente, para tentar ver alguma forma, às vezes, por uma telemedicina, se conseguir, ou pelo menos algumas consultas, às vezes, para mostrar exame, consiga fazer isso. Então, é nesse momento que a gente tem que ter uma boa relação com o nosso paciente, para tentar, dentro do possível, evitar a exposição desse paciente. O câncer, por si só, pode ser um estado, né, que imunocompromete o paciente, como eu já falei anteriormente, né, pela própria diminuição da própria neoplasia. E muitos tratamentos também, né, contra o câncer, diminuem o sistema imunológico e favorece ao desenvolvimento de quadros mais graves, por conta da COVID, né. Por conta disso, pacientes com câncer, com febre ou achados respiratórios do trato inferior, por exemplo, tosse, dispneia, hipoxemia, estão entre a prioridade para testar o COVID. Então, a gente não pode esperar muito tempo com esses pacientes. Então, se você está suspeitando desse paciente, ele está tendo sintomas que não são o habitual, ou é habitual e mudou o padrão, vamos testar esse paciente precocemente. Não esperar, né, esse quadro agravar. Então, é importante esse raciocínio clínico da gente. Então, se tem sintoma de via aérea superior, piorou a mialgia, até diarreia, tosse, aumentou a secreção, está com a tosse seca persistente, piorou o grau da dispneia, testar esse paciente precocemente é mandatório. Bom, em relação aos tratamentos, a escolha deve ser individualizada, né, e sempre atento a infecções oportunistas. Então, a gente sabe aí, né, tem muitos estudos ainda sobre o tratamento da COVID, potazitromicina, corticoide,
né? Então, assim, é muito controverso alguns pontos, mas o que mais importante é que tem que ser feito de uma forma individualizada, isso é mandatório, e sempre observar nesses pacientes a questão de infecção oportunista. É isso que a gente tem que estar atento. Então, como é que eu vou saber se o paciente está com infecção oportunista ou não? Se sobrejacente, ele está com embolia pulmonar. Exames complementares vão te ajudar e uma anamnese bem feita. É através disso que a gente vai fazer um espectro mais amplo de tratamento para estar evitando realmente complicações, porque a embolia pulmonar desse paciente pode ser realmente letal, como uma infecção bacteriana, uma sepse, vai ser fatal para ele. Então, por sua vez, caso tenha havido resolução dos sintomas do paciente oncológico, o ideal é realizar um novo teste, né, por conta do imunocomprometimento, para avaliar a negativação. Então, são pacientes que às vezes podem ser portadores, né, tem estudos mostrando que eles são portadores por mais tempo. Às vezes, mesmo que sem os sintomas, eles podem ali, pela própria deficiência imunológica, de estar controlando, né, a carga viral. Então, eles podem estar melhor clinicamente, mas ainda podem estar transmitindo. Então, para realmente avaliar, o ideal é fazer o teste. Não é preconizado para todo mundo, isso é preconizado para casos direcionados aos pacientes oncológicos, de fazer uma testagem para realmente confirmar a negativação deles, porque a gente sabe pelo risco de complicação. Em relação ao prosseguimento das terapias oncológicas, deverá sempre ser colocada com o oncologista a consideração do estado clínico do paciente, a agressividade neoplásica e o estágio da doença. Então, é isso que vai que vai fazer a gente pensar o melhor momento, né? Então, o paciente não deve interromper o seu tratamento, não deve abandonar tudo, pode suspender o tratamento, tá certo? Mas sempre levando em consideração, como eu falei, o estado clínico do paciente, a agressividade neoplásica e o estágio da doença. Bom, então é uma pergunta que é muito feita, né? Devemos adiar o tratamento oncológico? Então, se não tiver indício de doença ativa, a recomendação geral é não interromper de forma nenhuma o tratamento oncológico. Ele deve manter o tratamento oncológico dele. Há muitos fatores a considerar como se toma uma decisão tão importante como adiar um tratamento oncológico, né? Para prevenir uma infecção. Então, isso realmente tem que ter muito cuidado e uma decisão muito importante. Então, o paciente deve conversar com o oncologista encarregado pelo tratamento sobre os riscos de adiar o tratamento comparado do benefício de reduzir a infecção. Então, é um risco-benefício. A gente tem que pesar os dois para poder estar avaliando qual vai ser melhor naquele momento para o paciente. A discussão inclui as metas de tratamento com câncer, a probabilidade de que o câncer será controlado pelo tratamento, né? Então, se eu estou botando um tratamento que vai ter um risco maior para o paciente que está, né, com a COVID, eu tenho que pesar se aquele tratamento realmente vai ter uma efetividade para ele, ou se eu vou diminuir tanto o sistema imunológico dele, em um momento que ele está mais vulnerável, podendo levar a mortalidade muito mais rápido do que a própria doença neoplásica. Então, esse bom senso, essa contrapartida, né, o oncologista tem que estar pensando e ponderando de uma forma mais equilibrada sempre. A intensidade e os fatores, os eventos colaterais do tratamento também devem ser levados em consideração. E os cuidados de apoio que estão disponíveis para reduzir os efeitos do tratamento. Porque, às vezes, o oncologista pode escolher um determinado tratamento, mas eu posso botar medidas para aliviar os efeitos colaterais, para que esse tratamento não seja tão agressivo, que vá piorar o sistema imunológico do paciente, a ponto de piorar o risco dele de ter, no caso de estar com a COVID, de uma gravidade mais importante. Então, tudo tem que ser muito pontuado e ponderado. Mas se o paciente não tem indício de infecção ativa, deve-se manter o tratamento oncológico. A questão que também é muito debatida, e os procedimentos cirúrgicos? Né? Muitos pacientes oncológicos serão submetidos a procedimentos cirúrgicos. E aí, quando a gente suspende, quando não suspende? Então, isso também é um quesito muito debatido agora no meio, né, do meio oncológico e pneumológico. Bom, o que é que a gente tem que sempre pensar? É uma cirurgia eletiva, a gente consegue remarcar. Então, o que é uma cirurgia eletiva oncológica? Não deixa de ser um procedimento oncológico. Então, não é tão eletivo assim, na maioria das vezes. Então, vai depender do quê? Da cidade
do momento da pandemia do que a gente está falando em cada cidade, certo? Então, a gente sabe que tem cidades que o pico já está passando e tem cidades que está chegando o pico, como é aqui agora em Barreiras, na Bahia. Tá? Agora nós estamos no pico. Então, agora, nesse caso, não seria recomendado, já que os hospitais estão lotados e os casos da mortalidade estão aumentando abruptamente. Então, isso vai depender de cada região. Então, esse bom senso de adiar uma cirurgia oncológica vai depender da realidade, principalmente a realidade local. Se for possível, uma cirurgia ser remarcada tendo pico no momento, você tende a estar, obviamente, postergando um pouco para evitar o risco desse paciente. Tal decisão deve ser tomada entre clínicos e paciente, tá certo? Então, tem que ser conversado, cada conduta deve ser individualizada. A importância dessa cirurgia para o paciente, então não é uma decisão que o médico tem que tomar sozinho, é sempre com a equipe, junto com o paciente, para ser tomada a melhor decisão. Sempre como base nos possíveis danos de adiar essa cirurgia, porque a gente tem que ponderar. Se eu adiar essa cirurgia por conta do risco do Covid, qual vai ser a consequência para o meu paciente? Né? Tem chance da doença progredir, essa doença pode evoluir, então isso tem que ser ponderado para o paciente. E até se no momento, na sua cidade, não está sendo, tem um mau risco, os hospitais estão lotados, não está tendo, remanejar esse paciente para outro lugar, pedir regulação, além de, ao invés da gente simplesmente cancelar. Então, tudo tem que ser pensado num tratamento individualizado. Então, é sempre avaliar, né, se a gente postergar, adiar essa cirurgia, qual vai ser a complicação para o paciente relacionada ao câncer, pois muitas vezes a cirurgia não pode ser considerada de fato eletiva, porque são cirurgias oncológicas. Outra alternativa é o uso de terapia neoadjuvante como meio de retardar as cirurgias em alguns casos selecionados. Então, aqueles casos que realmente a equipe acha que não é o momento adequado, pode-se pensar junto com o oncologista em uma terapia neoadjuvante por um período só para retardar esse processo cirúrgico. Levar em consideração sempre os casos, né, de cada estado e cidade para a gente estar tomando a conduta. Então, cada realidade local é diferente uma da outra. Então, não tem como a gente, né, estar impondo e nem falando de uma coisa em um estado, porque no outro estado a realidade pode estar completamente diferente. Mas eu quero que fique de recado para vocês, que existe a chance da gente adiar, sim, mas vai ser baseado em uma série de fatores para melhor beneficiar esse paciente, fazendo sempre o risco-benefício. Vale a pena eu adiar um procedimento oncológico desse paciente pelo risco de uma infecção? Qual é a gravidade? Qual vai ser as consequências para esse paciente? Se na minha cidade o risco é maior, eu posso transferir ele para outro local que ele possa fazer o procedimento e o tratamento dele oncológico de uma forma mais segura? Então, tudo isso tem que ser realmente pontuado, ponderado entre o paciente e a equipe médica. Bom, a terapia sistêmica e a radioterapia. Então, é outro quesito que é muito debatido, né? Se entra com tratamento, se vai diminuir a imunidade. Então, eu vou frisar mais uma vez que cada um é individual, mas no quesito radiação, o tratamento com uma intenção curativa ou para tumores rapidamente progressivos, a terapia deve seguir, né? Sem interrupção. Logicamente, respeitando cada caso, mas não interromper o tratamento de radiação desses pacientes. Já em relação, isso é preconizado, né, não sou eu que estou dizendo, isso é preconizado pela comunidade oncológica. Já em relação ao tratamento quimioterápico, né, então, como é que a gente deve seguir desses pacientes? A decisão deve ser determinada caso a caso, e o que é que a gente deve avaliar? A possibilidade de cura, a extensão de vida, né, qual é a expectativa de vida que esse paciente tem, qual é o risco que eu tenho se eu adiar o tratamento e tolerância do paciente ao tratamento. Então, como eu falei, às vezes o paciente que já está no estágio geral muito ruim, e às vezes um tratamento pode vir momentaneamente a debilitar mais ele vai se tornar um paciente extremamente vulnerável. Então, tudo isso eu tenho que pensar. Se é um paciente que já está final, com expectativa de vida, né, muito baixa, eu tenho que ponderar isso junto com a família, que é um paciente que já não vai ter uma expectativa de vida muito grande, uma expectativa muito curta. Vale a pena eu, neste momento, fazer um tratamento de quimioterapia, que eu sei que se tiver uma epidemia na cidade que ele tiver muitos casos, ele contrair, vai ser fatal a doença dele. Então, tudo isso a gente tem que estar ponderando caso a caso. Então, caso a terapia adjuvante, aconselha-se seguir, né, o tratamento e, se possível, fazer em menor duração. É óbvio.
Então, em geral, no tratamento da terapia paliativa, para a doença metastática, a decisão de continuar requer uma consideração cuidadosa, né, das indicações, como eu falei, tem que ser levado em conta sempre a resposta do paciente, qual a expectativa de vida desse paciente, qual é a questão do risco-benefício para ele. E nunca é uma decisão que tem que ser tomada só pelo profissional. Sempre é o profissional, é o médico, juntamente com a família, ponderando todos os riscos individualmente. Bom, e quais são as considerações finais? Então, as considerações finais. Então, assim, o que é que a gente tem que pensar? Os pacientes neoplásicos, né, pulmonares, têm o risco de ter uma doença mais grave? Tem, pela doença oncológica de base, então eles são mais susceptíveis a ter casos mais graves. Eles têm doenças estruturais pulmonares que fazem o quadro dele hipoxêmico ser um fator de risco, né, eles podem ter um quadro bem mais grave, se precisar de intubação, a intubação é muito mais complexa, né, do que os pacientes que não são, então, torna esses pacientes mais susceptíveis e com risco de mortalidade maior. Então, o que é preconizado? Para os pacientes em remissão profunda que estão recebendo terapia de manutenção, interromper a quimioterapia pode ser uma opção. Como eu falei, é individual cada um. A quimioterapia oral e a infusão domiciliar de medicamentos pode ser também uma outra opção, né, dependendo do caso, de que situação, para poder estar evitando, né, essa exposição, essa diminuição da imunidade de uma forma tão abrupta e que possa também não estar interrompendo o tratamento. Se o centro específico do câncer for fortemente afetado, como eu falei, dependendo da localização, pelo coronavírus, pode ser razoável alternar a programação da quimioterapia para que seja necessário menos visitas para esse paciente, para ele ir menos para o sistema de saúde, se tiver muitos casos, tiver um caso de evitar aglomeração. Então, tudo isso tem que ser feito uma logística para evitar tanto a aglomeração desses pacientes oncológicos, claro, e evitar o menos, né, que puder as visitas dele à unidade de saúde. Então, tentar organizar uma infusão em um centro menos afetado, como eu falei, até um procedimento cirúrgico em outra região, se sua região estiver muito afetada. Então, são pacientes que a gente tem que estar cuidando de perto, individualizando o tratamento, não é um tratamento de uma forma geral, mas sempre pesando risco e benefício do tratamento para a gente tentar, né, diminuir o risco para esses pacientes. Mas sempre frisar a importância do distanciamento social e a conduta, independente de que for tomada, de qual for a conduta, tem que ser feita entre o médico e o paciente para tentar, né, melhor chegar a um viés para a gente evitar tanto erro, né, que a gente acaba cometendo. Então, o que tem que ser pensado é com muita calma e tentar chegar a um denominador que beneficie o nosso paciente. Bom, então, em resumo, o que é que a gente consegue levar de mensagem acerca do paciente oncológico e a COVID? Em resumo, verifica-se que temas abordados do assunto é uma coisa extremamente recente, né, e é carente de artigos mais robustos para a gente estar afirmando, interrompe tratamento, mantém tratamento, né, é uma coisa bastante inicial e com poucas evidências ainda científicas. Então, à medida que os cuidados com o câncer e o COVID colidem, né, tantos pacientes e prestadores de serviço terão que enfrentar escolhas muito difíceis. Como eu falei, não é fácil. Você modificar um esquema oncológico de um paciente não é fácil. Você interromper, você adiar, não é uma escolha fácil, mas sempre ponderando o melhor para o paciente, juntamente com o paciente e a família. Ademais, o plano de combate durante essa batalha deve envolver paciência, comunicação, diligência e determinação, assim como os riscos devem ser cuidadosamente equilibrados. As estratégias de saúde públicas implementadas e os recursos utilizados com sabedoria, levando em consideração a realidade local e o aspecto epidemiológico. Então, como eu falei, cada cidade tem a sua realidade, não é uma coisa universal, o que eu estou falando pode servir aqui, mas não pode servir em outros estados. Então, se na minha região eu não tenho condições de tratar esse paciente oncológico, eu tenho que interromper esse tratamento? Não, eu posso transferir esse paciente para o cuidado de outra região. Né? Então, essa decisão, esse bom senso, esse cuidado com o nosso paciente tem que ser intenso, porque realmente os riscos de uma interrupção de um tratamento é extremamente grave. E também esses pacientes oncológicos, se pegar, né, a COVID, vai ter quadros também, geralmente quadros mais graves, potencialmente fatais. Então, o que é que fica de dica aí para vocês é terem sempre
o alerta que esses pacientes são vulneráveis, são mais vulneráveis, sempre perceber clinicamente a mudança, né, dos sintomas desse paciente, testar precocemente, o exame de imagem, os exames complementares são mandatórios, e o tratamento precoce é mandatório para esses pacientes. E a questão da conduta do tratamento oncológico é individualizado, tem que ser entre o oncologista, família e equipe multidisciplinar. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem qualquer dúvida, estou aqui à disposição para a gente estar debatendo sobre o tema, tá bom? Um abraço a todos. Obrigada pela palestra, doutora Mariana. Foi maravilhosa e de grande aprendizado. A senhora não está vendo os comentários, mas as pessoas estão elogiando muito a sua palestra. Parabéns. Obrigada a todos. Agradecemos pela sua disponibilidade e confiança. Além disso, ficamos extremamente gratos por ter aceitado o nosso convite e ter dado essa honra de tê-la como palestrante em nosso evento. Nós vamos agora para algumas perguntas. Se alguém tiver pergunta, pode enviar no chat, que nós vamos fazê-las agora. A primeira pergunta é: a dor na região torácica pode estar envolvida nos sintomas do paciente com COVID? Sim, a dor torácica pode estar envolvida, principalmente se tiver lesão na região subpleural. Então, para a gente ter dor torácica, tem que ter o acometimento geralmente encostando na pleura, porque é nessa região que a gente tem inervações da dor. O parênquima pulmonar não tem inervação para dor, mas a pleura e região subpleural tem. Então, se eu tiver a questão de um vidro fosco com a lesão pulmonar, pode sim, pelo COVID, ter dor ventilatória. Mas lembrar do diagnóstico diferencial de pneumonias bacterianas, de derrame pleural, e nesse caso, de também embolia pulmonar, que dá muita dor ventilatória dependente. Uma outra pergunta é se a atelectasia pode ser desencadeada em uma situação como essa, por causa de 50% do nível de dispneia. Bom, a atelectasia pode acontecer nos pacientes com COVID? Pode, mas a atelectasia geralmente não é o padrão comum, não é o que a gente mais espera no paciente que tenha COVID. Porque para ter a atelectasia, a gente precisa de alguns fatores, né? A gente tem alguns tipos de atelectasia. A gente tem a atelectasia cicatricial, né? Que é por conta de uma cicatriz, de um processo inflamatório em resolução e faz a área de atelectasia. A gente tem a atelectasia compressiva, então, pelo quadro oncológico, eu posso ter uma atelectasia que eu estou empurrando, a neoplasia empurra meu parênquima, provocando a atelectasia. Pode ser passiva, um derrame pleural pode empurrar, provocando uma atelectasia. Pode ser por uma obstrução brônquica, por deficiência de oxigenação, eu vou diminuir minha adesão alveolar e provocar atelectasia, e por deficiência de surfactante. Então, são essas causas de atelectasia. Na COVID, não tem geralmente nenhuma dessas, a gente não tem uma obstrução brônquica, geralmente a gente não tem derrame pleural, a gente não tem uma consolidação, não tem cicatriz que justifique ter uma atelectasia. Mas pacientes, principalmente entubados, que ficam muito tempo, né, em ventilação mecânica, podem começar a juntar secreção, fazer rolhas e ter atelectasia sim, mas não é padrão da COVID. A outra pergunta é se pacientes de condições socioeconômicas baixas, a gente tem que ter um acompanhamento mais presente, tanto para o cuidado oncológico, quanto para a prevenção do COVID, em relação ao meio no qual ele vive. A atenção deve ser maior por causa dos fatores de risco? Sim, tem que ser, ainda mais paciente, às vezes, com nível socioeconômico menor, pode ser pacientes que realmente o estado nutricional é menor. Então, assim, são pacientes oncológicos, tem que ter, né, independente da classe econômica, tem que estar fazendo esse controle mais rígido. O paciente de classe econômica menor, quais são os maiores riscos? Às vezes está associado a maior grau de desnutrição, a alimentação que muitas vezes não consegue ser de uma forma adequada, e em casa não consegue fazer o isolamento social de uma forma satisfatória, que às vezes naquele cômodo vive muitas pessoas, convive com muita gente, então ele não consegue fazer de uma forma adequada esse isolamento. Mas pacientes oncológicos têm que ser tratados de perto, sim, do COVID, porque a gente sabe que a letalidade pode ser extremamente grave. Assim, pode levar à letalidade, né? A gravidade é alta. Entendi. Muito obrigada novamente, doutora Mariana. Nós estamos muito felizes com a sua palestra. Nós agora iremos passar um vídeo sobre alguns dos nossos patrocinadores
e logo depois entraremos com a próxima palestra. Ei, você estudante, já está sabendo da novidade? O Jaleco está de cara nova. A plataforma foi totalmente reformulada e está com um visual mais intuitivo e moderno. Com a página inicial mais organizada, você agora pode buscar por um assunto rapidamente e acessar o conteúdo por disciplinas, cursos, categorias, sistemas e vídeos, de forma simples e intuitiva. Também é possível continuar as videoaulas de onde parou e acompanhar melhor a produtividade dos seus estudos com um painel inteligente que contabiliza o conteúdo que você estudou. Além disso, o novo Jaleco tem o espaço Sala de Aula, para você fazer anotações em um caderno digital e acessar com mais facilidades os materiais extras, como os mapas mentais, resumos e e-books. Jaleco, a melhor plataforma para o estudante de medicina. Oferece agora uma experiência única para o seu estudo. Nós iremos... Se você está pensando em estudar para residência médica, então você conhece a Medicel. Estudar na Medicel é como estar em uma sala de aula com os melhores professores, sem sair de casa. É contar com o suporte do coach de aprovação, um profissional do nosso time dedicado a te ajudar, organizando o seu plano de estudos e te mantendo focado. É montar o seu cronograma de um jeito prático e de acordo com a sua rotina, priorizando os conteúdos que mais caem nas provas das instituições que você vai prestar. É poder comparar facilmente seu desempenho com o de outros alunos, em tempo real e de forma bem visual. É ter acesso ilimitado aos conteúdos que você mais precisa estudar, por meio de diferentes formatos, vídeos dinâmicos, podcasts, textos e questões. Legal, né? Na Medicel é assim, a gente cuida de tudo, para você ficar com a parte mais especial, ser aprovado. Medicel, o melhor jeito de estudar é o seu. Então, pessoal, depois eu recomendo a todos entrar na página da Laonco. Existem ainda vários sorteios a serem feitos. É só comentar e curtir. Então, vale muito a pena. Dando continuidade agora ao nosso simpósio, nós iremos chamar a doutora Flávia Gontijo, que vai falar agora sobre exames de imagem do tórax com foco no câncer de pulmão. A doutora Flávia Gontijo Amaral, ela foi graduanda de medicina pela UFMG, fez especialização em radiologia e diagnóstico por imagem e ressonância magnética no Hospital Madre Teresa, em Belo Horizonte. É membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. É médica radiologista e médica do Corpo Clínico do Complexo de Saúde São João de Deus, em Divinópolis. Médica radiologista da clínica Megscan, Ressonância Magnética, em Divinópolis. E médica radiologista na clínica Gontijo Amaral. Muito obrigada pela sua presença, Flávia. Esteja à sua disposição para quando quiser começar. Boa noite, todo mundo me ouvindo bem? Estamos sim. Tudo bem? Obrigada. Então, gente, quero agradecer, né, a participação, de estar aqui falando um pouco para vocês sobre, né, a tomografia do tórax, a imagem do tórax no câncer de pulmão. Né, a Tamires já me apresentou. Então, né, eu sou a Flávia Gontijo Amaral, né, sou médica do Complexo Saúde São João de Deus, da Clínica Gontijo Amaral e da Megscan. E o meu tema vai ser sobre a radiologia do tórax com ênfase em câncer de pulmão. Então, eu vou declarar que eu não tenho conflito de interesse nessa apresentação. E eu vou fazer um roteiro para vocês, que eu vou falar um pouco primeiro do estadiamento do câncer de pulmão, que é feito pela tomografia. Vamos falar um pouquinho de alguns estudos randomizados, do Langerhans e dos programas de rastreamento, porque é importante a gente diagnosticar, mas também rastrear o paciente com câncer de pulmão, que vai estar em risco, né, de desenvolver. Então, eu vou iniciar falando, né, que o câncer de pulmão é um câncer muito incidente, né, assim, na nossa população. São dados brasileiros do INCA, né, estimados para o ano de 2020. E o câncer de pulmão, ele vai ter uma incidência em terceiro lugar, né, na incidência para os homens, em quarto para a mulher. Só que quando a gente vê mortalidade, a gente percebe que o câncer de pulmão é o câncer que mais mata em homens e o segundo que mais mata em mulheres, perdendo só por câncer de mama. Então, a importância de fazer um diagnóstico precoce, de rastrear
e de estar controlando esses pacientes que são de alto risco, porque eu vou falar para vocês daqui a pouco sobre a questão do rastreamento do Langerhans. Na classificação histológica, né, dos cânceres, a gente vai focar em 3 tipos mais importantes, porque são muitos tipos de câncer que existem, mas os mais comuns, né, vão ser os adenocarcinomas, os tumores de células escamosas e os tumores os neuroendócrinos, né, que aí é um grupo bem divergente, que vão ter os tumores de pequenas células e os carcinoides mesmo, então, né, os tumores mais agressivos também. Em relação ao estadiamento, o que a gente usa? A gente usa o TNN8, edição, né, 8ª edição, que foi publicado em 2017 e começou a ser usado em 2018. Né, esse estadiamento ele foi feito com base em um estudo prospectivo, mais de 70 mil casos que foram avaliados pela imagem de tórax, no caso, tomografia. Então, como que a gente vai, né, descobrir o estadiamento desse paciente? O T, o que é o T? O T é o tamanho do tumor. Então, ele é um tumor T1, se ele mede até 1 centímetro. Se ele mede entre, né, 2 centímetros, até 2 centímetros, ele é um B. E até 3 centímetros, um C. Se ele mede entre 3 e 5 centímetros, ele é um T2. Se ele mede entre 3 e 4 centímetros, T2A, e entre 4 e 5, T2B. Se ele mede entre 5 e 7 centímetros, um T3. Se ele mede mais que 7 centímetros, já é um T4. Além do critério de tamanho, a gente tem que considerar os achados adicionais. Por exemplo, se ele é um tumor que invade a pleura visceral, o bronco principal, ele dá telectasia no pulmão, parcial ou completo, ele já é um T2. Se ele invade pleura parietal, a parede torácica, o pericárdio, parietal, o nervo frênico, ou tem outro nódulo pulmonar no mesmo lobo do pulmão, né, do primário, ele é um T3. Agora, se ele já invade mediastino, coração, os grandes vasos, a carina, a traqueia, o esôfago, nervos cervicais, né, em C8 ou acima, se invade corpo vertebral, diafragma, nervo laríngeo recorrente, ou tiver outro nódulo pulmonar e outro lobo ipsilateral do pulmão, a gente considera um T4. Então, eu coloquei esses diagramas aqui para poder ilustrar bem para vocês. Então, o que é um T1A? Então, vai ser um tumor que mede 1 centímetro, até um T1B, entre 1 e 2 centímetros, um T1C, até, né, 3 centímetros. Se ele é um tumor que vai já, né, medir entre 3 e 4 centímetros, é um T2A. Se ele invade a pleura visceral, ele já também vai ser um T2A, que é aqueles critérios que eu falei. Se ele é um T2, se ele tiver entre 4 e 5 centímetros, ele já vai ser um T2B. E ele pode também invadir os brônquios e causar telectasia, o que vai também levar ele a ser um T2, só pela telectasia que ele está causando. Já os tumores T3, eles vão medir entre 5 e 7 centímetros, então, ou ter também aqueles outros descritores, né, aqueles achados adicionais, que é o quê? Invadir a parede torácica, invadir a pleura parietal, ter outros nódulos no mesmo lobo ipsilateral, ou invadir o nervo frênico também, né, ou pericárdio também, já consideramos como T3. Já os tumores T4, eles vão invadir a aorta, né, a carina, e além disso também são tumores de 7 centímetros, né, mais de 7 centímetros. Pode invadir esôfago, o corpo vertebral, diafragma, a traqueia. Então, como exemplo aqui, eu vou mostrar para vocês uma coisa comum, assim, no nosso dia a dia, né, do radiologista, que são esses nódulos, ou em vidro fosco, ou semissólido, que são nódulos que têm parte sólida e parte em vidro fosco, ou nódulo sólido. Isso aqui, essas tomografias, foram tomografias seriadas de um paciente que mostrou essa evolução de um tumor, né, uma lesão pré-maligna, uma hiperplasia adenomatoide, né, atípica, virando ou um carcinoma in situ ou em um tumor mesmo, um adenocarcinoma. Então, a importância de estar acompanhando esses pacientes, esses nódulos pulmonares, fazer exames, né, seriados para estar fazendo diagnóstico precoce e operando e salvando vidas. Os nódulos subsólidos, né, como eu mostrei, no caso esse aqui, o vidro fosco com parte sólida, eles geralmente vão ser as lesões pré-malignas, quando estão ainda em vidro fosco.
Então, né, igual eu falei, um carcinoma in situ, uma hiperplasia, né, adenomatose atípica, e quando vai surgindo, né, a porção sólida do componente dessa lesão, aí a gente já vai falar que é uma forma invasiva. Aí, dependendo do tamanho, a gente vai estadiar, né? Se ela tem uma parte sólida de 1 a 3 centímetros, né, aí vai depender do tamanho da porção sólida para você classificar. Até 1 centímetro, 1AB, até 2 centímetros, né, T1B, até 3 centímetros, T1C. Então, é importante estar acompanhando esses nódulos subsólidos para não se tornarem tumores. Sempre quando for medir, quando vocês forem receber o relatório, conferir se o radiologista usou a janela de pulmão, se ele usou o maior eixo da lesão, né, fazendo as reformatações sagitais, né, coronal. Por quê? Porque o corte de tomografia, ele vem no axial, mas o radiologista tem que analisar os outros cortes para ver se realmente pegou o maior eixo da lesão. E isso tem que ser colocado em relatório, ó, a maior medida é no eixo sagital, no eixo coronal. Não pode medir espículas que não fazem, né, parte da lesão. Agora, escavação e cisto tem que ser medido. Né, os subsólidos que eu falei, tem que fazer 2 medidas. Tanto o tamanho total do nódulo, quanto da parte sólida, né, que é a parte agressiva realmente do tumor. E tem também os tumores que vão vir na forma de consolidações, que vão fazer o diagnóstico diferencial, né, com as pneumonias. Então, se ele pega todo um lobo, ele já é um T3. Se ele é multilobar, ele é um T4. Se ele é bilateral, já é um M1A. Então, sempre descrever isso no relatório, né, localização, ver se o radiologista está dando todas essas informações. O contraste, né, que sempre tem essa dúvida em relação ao contraste, é importante. Por quê? Porque a lesão vai realçar e vai diferenciar de uma telectasia. Porque esses tumores podem crescer, né, para o brônquio, causar uma telectasia, um T2, como eu mostrei para vocês. Pode ser já um tumor que causa telectasia, já é um T2. Então, se eu faço o contraste, eu consigo delimitar, descrever e definir melhor o tamanho da lesão. Aí, como exemplo que eu coloquei para vocês verem como que a gente mede a lesão, né, a lesão no eixo todo, com as partes, né, medir o fosco e a parte sólida, e também medir a parte sólida, porque é a parte sólida que vai ser importante para o estadiamento. Também podemos pegar múltiplos nódulos pulmonares na imagem, e aí talvez vai ser difícil determinar qual que é o nódulo primário, mas o nódulo dominante, geralmente, né, é o maior que vai ditar o estadiamento. Então, assim, eu vou pegar aquele maior nódulo e vou descrever ele melhor e falar, ó, esse vai ser o TNM desse maior nódulo, que é o nódulo dominante. E quando tiver os nódulos subsólidos, escrever também os nódulos, localizar, medir a parte sólida, a parte do fosco. O radiologista, ele encontra muitas dificuldades também na avaliação por imagem, né? Nem tudo, assim, é fácil. Então, as maiores dificuldades estão para definir se o tumor tem uma invasão pleural, se invade a parede torácica, se tem realmente uma invasão brônquica, vascular e se invade o esôfago. Quais são os achados para poder definir isso, para a gente ajudar? O melhor, o padrão ouro para falar de invasão pleural realmente é a patologia, porque ela vai conseguir diferenciar ali se tem invasão de pleura visceral, se é uma lesão transfissural, né, ou se pega a pleura parietal, ou se a imagem do... Por quê? Porque a imagem é limitada. Então, o patologista ele vai conseguir falar melhor isso para nós. Se ele vai invadir essas pleuras todas, ou se vai passar, né, para partes moles, para estadiar melhor. Mas, às vezes, a gente consegue falar, ou tem alguns preditores que nos ajudam. Por exemplo, um contato maior da lesão com a pleura maior que 3 centímetros é um grande preditor de invasão. Um ângulo obtuso da lesão, né? Você vê que aqui ela faz um ângulo obtuso, também é um fator de predição. O espessamento pleural também fala a favor de invasão. Mas é sempre difícil falar, com certeza. Na grande maioria das vezes, é a patologia que vai diferenciar. Tem um estudo mostrando esses pleural tags. O que é isso? Quando a pleura invade, né, o tumor invade a pleura. Então, esse é um estudo randomizado que foi feito, mostrando que quando você mede o diâmetro da lesão e compara com a sua invasão, o diâmetro de invasão na parede torácica, que faz a divisão desses valores, se der mais que 9, né, essa relação, mais que 0,9, tem um grande fator positivo para a invasão de parede torácica. Então, são
fatores que vão estar ajudando aí para poder falar se tem invasão ou não, para estadiar corretamente. O outro também são esses pleural tags. O que é isso? É quando o nódulo, né, ou a massa emite, né, estende para a pleura, no caso a pleura visceral. E aí existem 3 sinais que podem, né, falar a favor dessa disseminação. Algumas estriazinhas, ou essa reentrância que faz aqui esse biquinho, ou então um espessamento maior que vem do nódulo para a pleura. O estudo mostrou que quando tem esse biquinho que vem para o nódulo ou para a massa, a chance disso aqui ser uma invasão pleural é maior do que dos outros. Por quê? Porque aqui mostra uma estria, então isso não tem muito valor, muito fininho, não vai cometer, não é sinal de cometimento. Já aqui é uma telectasia, geralmente, que vem e, né, faz o espessamento pleural ali, então também não é fator de preditor. Mas são achados, assim, que vai enriquecer o relatório do radiologista, né, pro oncologista, pro cirurgião, para poder falar, para estadiar corretamente esse paciente. Às vezes a gente consegue falar que realmente tem invasão da parede, invasão de estruturas adjacentes, igual nesse caso. A gente vê a massa transpondo, né, vindo além, destruindo o osso, vindo aqui para partes moles, para gordura. Então, é um sinal mais definitivo. E nesses casos também, e quando tem dúvida, é bom a ressonância ajuda. Por quê? Porque ela vai mostrar um sinal diferente do tecido invadindo, né, a caixa torácica, a parede torácica, e mostrando que tem tumor ali. Mas, mais uma vez, eu falo que a patologia ainda é superior para falar sobre esses sinais, né, definitivos de invasão. A invasão brônquica também, quando tem distensão endoluminal, assim, é muito fácil de falar, né, que o tumor está invadindo o brônquio, causando uma telectasia, aí você consegue estadiar mais corretamente. Mas tem outros achados também que você pode falar aqui, que ajudam a definir se tem invasão brônquica ou não. Por exemplo, um contato maior da lesão, de 180 graus com a parede do brônquio. Quando o tumor encosta no brônquio, dá deformidade de sua parede, irregularidade, também são achados que vão falar a favor dessa invasão brônquia do tumor. Invasão do esôfago. Também, às vezes, vai ser complicado de falar, mas se a lesão tem um contato maior que 180 também graus, né, com a parede do esôfago, se ela deforma a luz, tem uma irregularidade, também fala tudo a favor disso, de invasão. Já a invasão de grandes vasos também, a gente olha como toda interface entre os vasos, né, e o pulmão vai ter uma gordurinha. Tá vendo essa gordurinha aqui? Fica bem definido. Nesse caso aqui, perdeu essa definição. O tumor, ele veio e invadiu a artéria pulmonar aqui desse lado. Então, a gente consegue definir com precisão que tem, né, uma invasão que reduziu o calibre, um trombo aqui tumoral. Deformou o vaso. Então, continuando, classificação TNM. Né? Agora, deixa eu falar dos linfonodos. Então, como que a gente vai estadiar esse paciente? Se ele, primeiro a gente vai ver, tem linfonodo? Não tem, então N0. Tem linfonodo intrapulmonar e hilar do mesmo lado da lesão? N1. Tem linfonodo subcarinal ou mediastinais, né? Ipsilaterais? O N2. Agora, se tem linfonodos hilares ou mediastinais contralaterais ou supraclaviculares, já é um N3. E como que nós vamos falar isso? Como é que nós vamos ver esses linfonodos? A gente vê pela tomografia, pelo PET, pelo EBUS. Vou falar um pouquinho do EBUS também, daqui a pouco para vocês. Na avaliação do cometimento linfonodal pela tomografia, a sensibilidade não é tão boa, a especificidade é maior quando a gente usa o diâmetro do linfonodo, maior que 1 centímetro no menor eixo. Então, esse tamanho de lesão, né, um linfonodo maior que 1 centímetro, a gente vai ficar bem, bem suspeito de lesão, né, que tem a disseminação. No PET, já tem uma sensibilidade melhor, uma sensibilidade de 77%, uma especificidade de 86%. O que nós vamos ver no PET? Nós vamos ver um SUV, uma captação maior que 2,5, e aí vai falar a favor desse linfonodo comprometido. E o EBUS tem uma sensibilidade ótima, por quê? Porque faz a biópsia, você vai lá e tira o linfonodo, né, para poder avaliar. E quando, então, a imagem, né, o radiologista, ou o cirurgião, ou o oncologista vai sugerir essa investigação mais invasiva? Geralmente, quando o tumor é central, né, e a TC e o PET eles são negativos, eles têm que diferenciar. É um N1 mesmo? É um N2? É um N3? Por quê? Porque isso vai mudar toda a conduta desse paciente. Ele vai para a cirurgia? Ele vai para a radioterapia? Né, ou ele vai só para a quimioterapia? Por exemplo, essa lesão aqui,
que por aqui ainda não tinha o tamanho, a gente não sabia se era um M1 ou um M3, e pelo PET foi definitivo, né, para poder estadiar esse paciente. E aí a gente vai investigando até chegar nessa parte de mais invasiva, né, se for preciso. Que é o quê? Aí você pode fazer a mediastinoscopia, o EBUS ou EUS. O doutor Lucas Toraço, depois ele pode falar um pouco mais para a gente sobre isso. Mas, assim, o que a gente vai fazer nesses casos? Vai realmente vir aqui no mediastino, né, faz uma mediastinoscopia e vai tirar esses linfonodos das cadeias. No caso, a mediastinoscopia consegue acessar os linfonodos paratraqueais, subcarinais, talvez os paraórticos aqui, na janela aortopulmonar também consegue ver, né, os pré-vasculares. E o EBUS também é uma mediastinoscopia guiada e consegue chegar até os linfonodos hilares. Já o EUS, que é também guiado pelo ultrassom, né, você consegue, vai vindo, né, faz uma mediastinoscopia, ele é mais acessível, consegue acessar os paraesofagianos, até do ligamento pulmonar aqui. Já o M de metástase, nós vamos conseguir falar no exame de imagem se esse paciente tem metástase, né, à distância, se não tem, ele é um M0. Se ele tem um derrame pleural ou pericárdio maligno, ou nódulos pleurais ou pericárdio, já é um M e um A. Se ele tem metástase extratorácica única, já é um M1B. Se ele tem metástases extratorácicas múltiplas, ele já é um C. E aí a gente vai conseguir definir pela tomografia e talvez até pelo PET, né, quando a tomografia não conseguir definir a lesão. Então, o que é o papel do radiologista? É fazer esse estadiamento clínico bem feito por oncologista, por cirurgião, e vai conseguir estadiar corretamente esse paciente. Ele é um T o quê? Um T1, T2, T3, né? Ele é um M1 e um N. N1, N2, N3. E aí, baseado na imagem, que nós vamos ver, vai precisar de uma investigação mais invasiva ou não vai? Então, esse é o papel, né, da radiologia do tórax, da tomografia, para poder estadiar esses pacientes, né, no caso do câncer de pulmão. Mas não poderia deixar de falar para vocês sobre o rastreamento do câncer de pulmão, que é muito importante. Foram 2 grandes estudos randomizados. Um foi publicado em 2011, que foi pela sociedade, não uma sociedade, é uma comissão que existe, que participam oncologistas, pneumologistas, cirurgiões, que chama NLST dos Estados Unidos, que fez um estudo randomizado, que foi publicado em 2011, que mostrou uma redução importante da mortalidade nos pacientes de alto risco para ter câncer de pulmão, que foram rastreados, né, seguidamente por tomografia de baixa dose. Lembrar, gente, que não pode fazer raio-x de tórax para rastrear paciente. Por quê? Porque o raio-x, né, a radiografia, ela não vai conseguir ver lesões pequenas, tem muita sobreposição. Então, o estudo ele foi baseado, padronizado na tomografia de tórax de baixa radiação. Depois eu vou falar de um outro estudo também para vocês. Então, olha o exemplo. A radiografia, ela esconde algumas estruturas, né, pela sobreposição nas regiões, né, claviculares aqui, cossofrênicas, pericardíacas, restos externais. A gente não vai conseguir ver a lesão pequena e fazer o diagnóstico mais cedo, né, para a cura desses pacientes. Um exemplo aqui, por exemplo, a gente viu que tem um nódulo aqui, mas aqui seria fácil de perder pela sobreposição. Aí na tomografia mostrou que era um nódulo grande, que, né, poderia facilmente passar desapercebido aí numa radiografia. Por isso que não se usa a radiografia para fazer o rastreamento desses pulmões. Por quê? Por limitação do método e por uma questão, né, de dimensões e sobreposições. Olha para você ver que nesse caso, a paciente, né, a gente vê que ela cortou o cabelo, ela saiu daqui, fez as 2 imagens, o perfil, conseguiu ver que tinha coisa lá a mais, né, na imagem. E também a gente não quer fazer radiografia de tórax, por quê? Porque a gente não quer achar essa imagem, que é uma imagem de um tumor avançado, que já causou pilectasia, que já invadiu o brônquio. Então, isso para nós também não interessa. Então, o que a gente tem que fazer? Rastreamento desses pacientes por TCs de baixa dose para detectar nódulos. E aí, na tomografia ainda, a gente tem essa projeção, né, que é o MIP, que a gente usa muito para destacar os nódulos, para a gente medir e mostrar que tem.
que aí não vai se perder nada, né? Tudo a gente vai conseguir fazer o diagnóstico com maior sensibilidade. Para que a gente precisa de ter para estadiar esse paciente? Um tomógrafo de 16 canais, que aí o radiologista ele vai, de acordo com o biotipo do paciente, ele vai calcular, né, quanto que vai precisar de radiação. A radiação tem sido no máximo 2 milisievert, né? Mas aí, pela voltagem, pela miliamperagem, a gente consegue calcular baseado no biotipo do paciente e faz o exame com baixa radiação, né? Baixa dose de radiação. Então, esse grande estudo, né, que foi feito nos Estados Unidos, em 2011, quais foram os candidatos, né? Quais foram os pacientes estudados? Eram pacientes que tinham fumado mais que 30 anos, mas eram tabagistas ativos ainda, ou ex-tabagistas há menos de 15 anos, e tinham idade entre 55 e 74 anos. Então, como que eles fizeram? Essa testa de baixa dose, né, comparado com a radiografia, e viram que a radiografia não rastreava esses pacientes. E as tomografias de baixa dose têm que ser feitas todo ano, no intervalo de 1 ano. Depois, a American College de Radiologia, ACR, lançou o Langerhans. O que é isso? O Langerhans, ele classifica as lesões que vão ser achados, nódulos que vão ser achados, nesses pacientes que estão em rastreamento, e aí nós vamos jogando uma tabela, vou mostrar para vocês daqui a pouco, e nós vamos classificar esses pacientes em Langerhans 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu falo isso para vocês, que é muito importante, né, que vão estar na saúde primária, que vão estar atendendo esses pacientes tabagistas, para mandar mesmo para uma equipe multidisciplinar, para estar rastreando esses pacientes, que a chance, né, de pegar um câncer no começo é muito grande. E aí, então, o que a gente vai dar como positivo nesses pacientes? Quando ele tem um nódulo maior que 6 milímetros, aí nós vamos ter que fazer o controle desse nódulo baseado no tamanho dele. Então, aqui mostrando de novo o segmento, tá vendo? De 11 anos, né, 11,3 anos, mostrando tanto que a tomografia é melhor para detectar precocemente esses nódulos e fazer o tratamento adequado, né, fazer o rastreamento. Esse outro estudo, Nelson, ele saiu no começo desse ano, né, é um estudo da Bélgica e da Holanda, e aí ele não comparou radiografia com tomografia. Ele fez estudo só mesmo com a tomografia, e ele trouxe como novidade a volumetria do nódulo, o tempo de duplicação. E ele também colocou como intervalo de segurança de 1 a 1 ano e meio para fazer o exame. Mais que 2 anos e meio não pode esperar. Tem que ser rastreado todos os anos esses pacientes, ou no máximo de 2 em 2 anos. E no estudo dele, eles incluíram pacientes, né, que fumavam mais que 10 cigarros por dia durante 30 anos, mais de 15 cigarros por dia durante 25 anos, tabagistas ativos ou passivos com menos de 10 anos, né, que parou de fumar. E a idade era entre 50 e 74 anos. O estudo Nelson, ele pegou um pouco mais pacientes jovens, um pouco mais mulheres também. Aí ele mostrou, tá vendo, a redução do risco relativo de morte, que foi muito importante também, né, no grupo que foi rastreado em relação ao grupo controle. Mais uma vez mostrando a importância disso. E aí, comparando aqui a questão do tempo entre os dois estudos, mostrando, né, que o Nelson mostrou que tem uma segurança de fazer em 2 anos. Agora, 2 anos e meio não tem, porque teve um aumento do diagnóstico de tumores mais avançados, né, em estágio 3B e 4, se ficar mais de 2 anos sem fazer o exame. E outra coisa que eu quero mostrar para vocês, da importância do exame de rastreamento de tórax de baixa radiação, é que além de achar as alterações do pulmão, do nódulo pulmonar, você vai conseguir reduzir a mortalidade desses pacientes por outras alterações. Você pode achar uma doença pulmonar, uma alteração cardiovascular, por exemplo, uma calcificação, né, de coronária. Então, você vai predizer, né, o risco desse paciente ter um infarto ou alguma outra doença, uma fibrose pulmonar, uma hipertensão pulmonar. São inúmeras coisas que nós vamos estar analisando ali nesse exame para dar informação para o seu médico. Então, aqui é um resumo, né, do ACR, do Langerhans, que eu já falei para vocês. O que foi esse Langerhans? Ele sistematizou, igual existe o BIRADS, o PIRADS de próstata, sistematizou para jogar numa tabela, para ver ali qual que é o tamanho do nódulo, como que tem que acompanhar esse nódulo, se ele é um nódulo, né, dependendo, se é um paciente de alto risco, quanto tempo vai ter que acompanhar, se vai fazer, se prosseguir propedêutica logo, se faz um PET.
Então, aqui eu coloquei só para vocês verem que existe a tabela, né? Como é que a gente classifica, né? A intenção da gente estar falando isso aqui, um por um, mas que existe, vocês têm que saber que é um programa de rastreamento que tem que estar acessível ao paciente aí. E na grande maioria das vezes, os achados vai ser realmente, né, 1 ou 2, categoria 1 ou 2. Porque a gente são populações que vão estar sendo rastreadas, igual, né, BIRADS, PIRADS. Então, realmente, a maioria vão ser pacientes sem o câncer. E o que eu lanço como desafio aí, gente, para vocês que estão chegando, né, que estão assistindo a aula, nossa equipe do São João, né, meus amigos oncologistas, pneumologistas, é a gente montar uma equipe mesmo, né, na região, para estar fazendo essas tomografias de baixa dose nesses pacientes de alto risco, né, porque eles vão se beneficiar muito da tomografia. Então, a gente treina a equipe, né, a gente forma a equipe, tem que treinar radiologista, tem que ter uma equipe forte ali, porque eu vou achar um nódulo, vai ter que ter um pneumologista, um cirurgião torácico para encaminhar esse nódulo. E, além disso tudo, né, é multidisciplinar, porque rastrear, tem que rastrear, mas o paciente tem que parar de fumar. Porque o programa, né, de cessação do tabagismo é o mais importante. Esse paciente tem que estar sendo apoiado para que isso aconteça. Então, o que eu levo, o que vocês querem, né, quero que vocês levem para casa? Que existe o rastreamento do câncer de pulmão, que não é a solução para todos os problemas, mas tem que ser feito, né, que o principal realmente é cessar o tabagismo, mas que é por tomografia de tórax e não por raio-x. Por quê? Porque ele vai permitir um diagnóstico mais preciso, né, mais em estágio inicial, mais preciso, vai reduzir a mortalidade, né, que eu abri a aula falando para vocês que o tumor de pulmão é o que mais mata a população brasileira, né, dos homens, e o segundo que mais mata a mulher, e está crescendo, né, vai crescer, porque a população está fumando, tem que cessar esses hábitos, né, parar com esse hábito de tabagismo, tem que fazer esse programa de apoio à população, e com isso a gente vai conseguir reduzir a mortalidade por outras causas também. Nós vamos analisar o pulmão, outras doenças pulmonares, nós vamos analisar o coração também, ver se tem ateromatose, né, coronariana. E também fica de olho nesses pacientes, né? Quem são esses pacientes que vão fazer, que vão beneficiar desse rastreamento? São pacientes entre 55 e 74 anos, que fumam, né, 30 anos maço, né, tem uma carga tabágica aí de 30 anos maço, são ativos, né, ainda fumam, ou pararam de fumar há menos de 15 anos. Volto a falar, a cessação do tabagismo é fundamental, porque vai reduzir a mortalidade, e hoje a gente vai usar o Langerhans para classificar esses nódulos e dar segmentos a eles, né? Porque os estudos randomizados já mostraram grande redução de mortalidade nesses pacientes. Uma abordagem multidisciplinar, volto a chamar a equipe, né, do complexo, nós estamos juntos aí, para treinar toda a equipe, da gente ficar juntos nos programas de cessação de tabagismo, de estar colhendo esses pacientes, né, todo mundo junto, oncologista, o radioterapeuta, o radiologista, o cirurgião, o patologista, o pneumologista, com foco no paciente, para cuidar bem desse paciente. Então, acho que é isso, né, que eu tinha que passar para vocês. Estou à disposição para perguntas. E muito obrigada por ter me convidado, né, pelo convite de estar com vocês aí essa noite, de estar participando da aula. Obrigada. Muito obrigada, doutora Flávia, pela excelente explanação sobre o tema. Agradecemos muito a sua disponibilidade e confiança. Além disso, ficamos extremamente lisonjeados por ter aceito o nosso convite e nos ter dado a honra de tê-la como palestrante no nosso evento. A senhora não consegue ver os comentários, mas muita gente elogiou e tem gente do serviço também assistindo a sua apresentação. Eu vou fazer algumas perguntas. Se alguém também tiver alguma pergunta, pode fazer aqui embaixo, que a gente vai fazer para a doutora Flávia. A primeira pergunta é um paciente com uma TC, que dá estadiamento 1C. Se isso quer dizer que envolve um quadro que está evoluindo, no qual pode não ser reversível ou é irreversível, e se há chance de reverter um quadro de um paciente com esse estágio clínico. Então, esse paciente no estágio clínico é o paciente, né, que fazendo todo o TNM, né, seria o TNM, aí tem que investigar, né, ele vai ter metástase linfonodal, ele tem metástase à distância. Então, se ele não tiver, é um paciente que seria candidato para cirurgia, né, TNM.
Então, assim, não reverte. Eu acredito que, né, o Lucas vai poder falar mais, né, Lucas, para a gente sobre isso, na questão cirúrgica, mas o TN1 não. Eu acho que se eu já tenho diagnóstico de câncer de pulmão, não vai reverter, né? É isso mesmo. A pessoa perguntou, pode ficar de olho que na quarta-feira vai falar da cirurgia, então... Isso, o Lucas vai poder falar para nós aí mais um pouquinho sobre o tratamento, né, do câncer. Isso. Uma outra pergunta foi numa imagem que a doutora mostrou, e a pessoa perguntou se a parte sólida seria o estroma da neoplasia no exame de imagem. Isso. O que é? Geralmente os adenocarcinomas, eles vão, né, são lesões pré-malignas, são carcinomas in situ, ou a hiperplasia, né, a adenomatosa atípica, e aí a parte do vidro fosco, por isso tem que acompanhar. Né, os estudos falam 5 anos, mas a Ana e o Lucas até falam, não, tem que acompanhar se você 10 anos, não tem jeito. Então, quando parte sai do vidro fosco, o que é o vidro fosco? É aquela parte, a opacidade que não preencheu todo o alvéolo, né? O pulmão ainda está ali, o tumor está ali, in situ, é uma lesão pré-maligna. Quando ela consolida, é uma lesão maligna. Aí já vai ser tumor, não tem jeito, né? Por isso que a gente estadia e mede a porção sólida. É muito importante pôr isso no relatório. O que é sólido, o que é vidro fosco. Porque o sólido que a gente estadia e fala, ó, é uma lesão maligna que cresceu. É importante também falar esse crescimento. Outra coisa que tem que ficar de olho também, eu peço muito, cobro muito dos meus pacientes, são exames anteriores. Porque a gente precisa colocar ali no workstation, medir mesmo, não adianta o filme. Né, medir a lesão ali no workstation, no PAX, medir e falar, ó, a parte sólida cresceu, a parte sólida não cresceu. Então, só do nódulo tá ali se mantendo e a parte sólida aumentando, é um grande indício de que se tornou um tumor, né, um câncer mesmo. Não é mais lesão pré-maligna. Entendi. Muito obrigada, doutora Flávia. Gostaríamos de agradecer muito pela sua palestra, pela sua disponibilidade. Obrigada, eu que agradeço. As palestras hoje foram sensacionais. Agradecemos aos palestrantes mais uma vez por terem aceitado o nosso convite. Encerramos nesse momento o primeiro dia do simpósio, do primeiro simpósio de câncer de pulmão, uma visão ampliada da prevenção ao tratamento. A Laonco agradece a cada um de vocês pela participação e confiança em nosso trabalho. A seguir, teremos um sorteio. Esse sorteio vai ser por intermédio de uma live, então todos podem, assim que encerrarmos, pode entrar no Instagram da Laonco. Nós vamos sortear uma assinatura mensal da Jaleco, vamos sortear livros da Medicel e mensalidade do MedCoach, que ocorrerão no Instagram. Então, neste momento, já estamos abrindo a live no Instagram da Laonco para fazermos o sorteio. Lembrando que para concorrer aos sorteios que ocorrerão amanhã, que é do Whitebook e da Sanaflix, é necessário seguir umas regrinhas que estão lá no Instagram. Então, vão lá e confiram, que vale muito a pena. Não percam essa oportunidade. Corre lá na nossa página e garanta a participação. Amanhã nos encontramos no mesmo horário, às 18 horas. Nós agradecemos muito a presença de todos vocês. Espero que tenham gostado. Até amanhã. E, gente, só para reforçar, faça o check-out, viu? Ainda está aberto. Amanhã eu faço fazer o check-in e check-out todos os dias.